Olá, meus amigos. Boa noite a todos. Que Jesus envolva a cada um de nós em muita paz, em muita luz, em muito amor. Envolva e abençoe os nossos lares, de todos os nossos irmãos em humanidade. Este é o canal Espiritismo na Prática. Esse programa é Palavras de Vida Eterna, que vai ao ar às terças-feiras, às 19 horas. E é uma alegria muito grande estarmos novamente aqui juntos com vocês, sintonizados, né? Todos nós no mesmo objetivo, no mesmo ideal de aprender, de refletir em torno do Evangelho e da doutrina espírita. Muito obrigado pela presença de vocês. Então, nós vamos fazer a prece. Ai, ai, gente, desculpa. Resolvi espirrar aqui. Vamos fazer a prece, então. Querido Mestre Jesus, Deus nosso Pai, de amor, de bondade infinita, abençoa-nos, Senhor, nesses instantes em que estamos juntos em Teu nome, para mais uns momentos de estudo e de aprendizado, que tanto nos enriquece, nos alegram e que nos fortalecem para a nossa caminhada, para que nós possamos suportar os desafios, os testemunhos, as lutas de cada dia, que não são fáceis. Mas com a tua presença, Jesus, com a presença de Deus em nossas vidas, nós temos força e coragem para resistir e caminhar sempre, com fé, com esperança e com a certeza da presença dos amigos espirituais também, e da tua presença, Jesus, e da presença de Deus, de Maria Santíssima. Abençoa-nos e envolve-nos na sua paz. Que assim seja, Senhor. Então, a nossa reflexão dessa noite será uma historinha do Neio Lúcio, Psicografia do Chico, que está neste livro Alvorada Cristã. Esse meu é antigo demais, eu acho que a capa não deve ser mais esta capa. Né? Esse meu, nossa, tem muitos anos. E eu gosto muito. É um livro de historinhas. Histórias é ótimo para a gente usar no Evangelho no Lar. E quem tem filho, adolescente ou criança, as histórias são muito boas, como este aqui, Jesus no Lar, que também é do Neio Lúcio, e que nos auxilia muito no Evangelho no Lar. São histórias do tempo de Jesus, né, que Jesus participava. Então, o barro desobediente. Neio Lúcio conta o seguinte: houve um oleiro é aquele homem que trabalha, né, a cerâmica, o barro, formando peças maravilhosas. E esse oleiro chegou ao pátio de serviço e reparou com uma alegria muito grande num pequeno bloco de barro. Olhou, contemplou aquele bloco de barro enlevado, porque ele possuía uma cor viva, muito bela, e ele disse para o barro: vamos, farei de ti delicado pote de laboratório. O analista alegrar-se-á com teu concurso valioso. Imensamente surpreendido, porém, ele notou que o barro retrucava: oh, não, não quero. Eu, num laboratório, tolerando precipitações químicas?
Por favor, não me toques para semelhante fim. O oleiro, espantado, considerou: desejo dar-te forma por amor, não por ódio. Sofrerás o calor do forno para que te faças belo e útil. Entretanto, por que te recusas ao que proponho, transformar-te-ei numa caprichosa ânfora destinada a depósito de perfumes. Oh, nunca, nunca! Exclamou o barro. Isso não. Estaria exposto ao prazer dos inconscientes. Não estou inclinado a suportar essências através de peregrinações pelos móveis de luxo. O dono do serviço meditou muito na desobediência da lama orgulhosa, mas, entendendo que tudo devia fazer por não trair a confiança do céu, ponderou: bem, converter-te-ei, então, num prato honrado e robusto. Comparecerás à mesa de meu lar, ficarás conosco e serás companheiro de meus filhinhos. Jamais, bradou o barro, na indisciplina. Isso seria pesada humilhação. Transportar arroz cozido e aguentar caldos gordurosos na face, assistir inerme às cenas de glutonaria em tua casa, não, não me submetas. O trabalhador dedicado perdoou-lhe a ofensa e acrescentou: modificaremos o programa ainda uma vez. Serás um vaso amigo, em que a límpida água repousa. Ajudarás aos sedentos que se aproximarem de ti. Muita gente abençoar-te-á a cooperação. Despertarás o contentamento e a gratidão nas criaturas. Não, não, protestou a argila, não quero. Seria condenar-me a tempo indefinido nas cantoneiras poerentas ou nas salas escuras de pessoas desqualificadas. Por favor, poupa-me, poupa-me. O oleiro, cuidadoso, considerou preocupado: que será de ti quando te conduzirem ao forno? Não passarás de matéria endurecida e informe, sem qualquer utilidade ou beleza. Sem sacrifício e sem disciplina, ninguém se eleva aos planos da vida superior. O barro, todavia, recusou a advertência, bradando: não aceito sacrifício, nem disciplina. Antes que pudesse prosseguir, passou o enfornador, arrebanhando a argila pronta, e o barro desobediente foi também conduzido ao forno em brasa. Decorrido algum tempo, a lama vaidosa foi retirada e, ó surpresa, não era pote de laboratório, nem ânfora de perfume, nem prato de refeição, nem vaso para água, e sim feio pedaço de terra, requeimada e morta, sem qualquer significação, sendo imediatamente atirada ao pântano. E Néio Lúcio encerra dizendo: assim acontece a muitas criaturas no mundo. Revoltam-se contra a vontade soberana do Senhor, que as convida ao trabalho de aperfeiçoamento. Mas,
depois de levadas pela experiência ao forno da morte, se transformam em verdadeiros fantasmas de desilusão e sofrimento, necessitando de longo tempo para retornarem às bênçãos da vida mais nobre. Então, nós estamos vendo aqui o Neio Lúcio nos contando a história de uma lama, um barro, né, orgulhoso, indisciplinado, que reclamava de tudo, que não aceitava as melhores oportunidades nobres que aquele oleiro lhe oferecia. E pela sua indisciplina, né? Porque ele não aceitava as correções, né, que ele precisava em qualquer dessas situações que lhe foram oferecidas, ele foi levado ao forno, é o forno simbolizando um fogo purificador, né, que renova a criatura, e ele passou por aquela experiência e foi reduzido a um feio pedaço de terra requeimada e morta. Não tinha significado nenhum, não servia para nada, e foi jogada, foi atirada ao pano. E Neio Lúcio compara isso, essa história desse barro, a muitas criaturas aqui na Terra. Nós vemos pessoas muito orgulhosas, que não aceitam passar por dores, passar por dificuldades, porque acham que são melhores do que os outros, que não merecem, que Deus erra com elas, que elas fazem tudo para serem boazinhas. Aí a gente se lembra lá de Jesus, né? Na passagem do evangélico, daquele moço que falou, bom mestre. E Jesus diz, por que me chamais bom? Bom é o Pai que está no céu, só Ele que é bom, não é? Então, as pessoas não param para raciocinar, para refletir na oportunidade abençoada da reencarnação, que não é castigo de Deus, que Deus não está punindo ninguém. Pelo contrário, ele nos dá a oportunidade de repetirmos as lições para aprimorarmos, para resgatarmos débitos do passado e assim progredir. Porque Jesus diz que enquanto a gente estivesse devendo um tio ou uma cedilha, né, que são sinais gráficos, ortográficos, minúsculo, nós estaríamos aqui num planeta de provas e expiações. E quando a Terra se tornar um planeta de regeneração, porque a regeneração já está aí, né? Eles não serão dignos de permanecer aqui. E nós vemos exemplos, por exemplo, um Chico Xavier. Olha a vida do Chico. Pobreza, perdeu a mãe cedo, foi criado por uma pessoa que o maltratava, que lhe infligia sacrifícios, torturas físicas. Ele nunca reclamou. Foi perseguido, caluniado. Quando ele começou o apostolado mediúnico, sofreu muito. Vejam Raul Teixeira, um orador extraordinário,
um trabalhador de primeira linha que sofreu aquele AVC, ficou um tempo se recuperando e já está aí, na ativa, com as limitações, com as dificuldades que eram necessárias, que são necessárias para o progresso, o aprendizado. E o Raul, e o Chico, e o Divaldo, e tantos outros, nos darem exemplo de confiança em Deus, de fé, de coragem, não é? Sabendo que Deus os trata como filhos muito amados. Nós vimos o problema do Divaldo de saúde, 93 anos, não, 96, né? Sofrendo com problemas graves de saúde, e ele não desanima, está sempre trabalhando, sempre, não é? Psicografando livros, trazendo as mensagens do mundo espiritual para nós. Então, são exemplos. A Dona Ivone Pereira, a vida da Dona Ivone foi dificílima, de muita pobreza, de muita dificuldade, não é? Mas ela estava lá, firme e forte, trabalhando, aliviando a dor das pessoas. Sofreu muito, mas, como a gente diz, não deixou a peteca cair. Foi firme até o final. Aí nós vemos uma irmã Dulce, uma Madre Teresa de Calcutá, com problemas físicos, com dificuldades financeiras, mas que seguiram adiante. Um grande exemplo também é Jerônimo Mendonça, né? Que teve uma vida dificílima. O Gigante Deitado, um exemplo para nós. E tantos outros. Milhares, porque ninguém tem vida fácil. Ninguém tem alegrias o tempo todo. Não. O próprio Cristo. Olha a vida de Jesus, perseguido, caluniado. No final da vida, né, no processo da prisão, foi torturado, cuspiram-lhe no rosto. E ele deu o exemplo. É a frase que o Jung, o grande Carl Gustav Jung, nos ensina, que o mestre Jesus, o grande mestre, nos deu exemplo de suportar a dor e que nós precisamos aprender com ele a suportar a nossa dor. Joana de Ângeles tem uma mensagem que o título é Ame a tua dor. Belíssima. Porque não tem ninguém em regime de exceção na face da Terra. Todos nós temos dores, se não são físicas, são morais, dificuldades, porque ainda estamos num planeta de provas e expiações. E a dor, o sofrimento, prevalece ainda. E quando aqui a Terra ficar totalmente um mundo de regeneração, Kardec explica no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa de meu pai, Kardec explica essa fala de Jesus, mostrando que no mundo de regeneração ainda passaremos por dores, por desafios, por lutas, não na extensão do que nós estamos vivendo hoje, nessa transição aí. Mas ainda teremos dificuldades. E nós precisamos nos fortalecer. Nós precisamos ter humildade
de aceitar a nossa cruz. Porque Deus não nos dá uma cruz mais pesada do que aquela que nossos frágeis ombros conseguem carregar. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, porque eu penso que nós deveríamos ler este capítulo todos os dias, porque ele nos consola, ele esclarece, ele explica para nós não termos um comportamento indisciplinado e reclamão, que nem esse barro aqui desobediente. E ali, Kardec diz que quando nós estivermos sofrendo dores, dificuldades, para nós elevarmos o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, e dizer: Senhor, perdoa-me, porque eu pequei, né? Eu errei. Pequei era a palavra da época. Então, que nós tenhamos humildade de aceitar as provas, as dores que são resultados da nossa colheita equivocada do passado. E Emmanuel, quando foi trabalhar com Chico, ele falou aquelas 3 palavras: disciplina, disciplina, disciplina. Tem gente que acha que Emmanuel era bobinho, que ele repetiu aí, ficou repetindo. Não é, não. Cada disciplina tem um significado. A disciplina de você estudar, a disciplina de você mudar os seus hábitos, que são equivocados, né? A disciplina da reforma íntima, a disciplina do estudo, do trabalho no bem. Então, a disciplina engloba tudo. É muito extensa e nós precisamos pensar a respeito da indisciplina. Então, meus amigos, que nós possamos guardar, né, essa história singela que o Ney Lúcio nos conta, desse barro orgulhoso e indisciplinado, teimoso. E lembrar, humildemente, que Deus sabe o que é melhor para nós. E Ele só nos concede o que é melhor para nós. Tenhamos certeza disso. E a gente precisa aprender a aceitar as provas da vida, que são consequência das nossas escolhas equivocadas do passado ou dessa existência, com humildade. Né? Então, vamos pensar sobre isso e vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade e pedindo a Ele que derrame o amor infinito que Ele tem por tudo aquilo que Ele criou, que Ele derrame esse amor e que todos possam sentir a presença, ser tocados por esse amor de Deus, nosso Pai. E que a paz de Jesus esteja nos corações e nos lares. Que haja paz no mundo, paz nas nações. Não a paz do mundo, mas a paz que o Cristo nos deixou. E que Ele nos abençoe e nos mantenha em sua paz. Que assim possa ser. Então, mais uma vez, obrigado, meus amigos. Até o nosso próximo encontro.